Por tudo e agradecemos isso tudo, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Obrigado, Amaro Codá. Obrigado a cada irmão. A você que está em casa. Teremos hoje a oportunidade de pensar sobre o tema dependência ou independência, subentendendo que é dependência de Deus ou independência de Deus. Eu quero começar lendo um texto magnífico que é do Evangelho de João, quarto Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 15, os primeiros versos. Às vezes nós, nos cultos, lemos um ou dois versículos e perdemos muito do todo o conjunto que expõe. Quando você lê o apóstolo Paulo, por exemplo, o jeito de ele escrever, ele enuncia um pensamento, depois ele desenvolve nas várias possibilidades e retorna a esse pensamento. Então, às vezes a gente pega só uma frase do desenvolvimento, mas não pega a tese central, porque a gente tem muita pressa tantas vezes. Então, por isso, eu vou ler não todo o capítulo, que seria até o ideal, mas vou ler alguns versículos aqui, os 11 iniciais do capítulo 11, na Bíblia Prazer da Palavra. Eu sou a verdadeira árvore da vida, árvore cuidada pelo Pai Eterno. Vocês são os galhos dessa árvore, galhos que devem dar frutos. Meu Pai Eterno corta os galhos secos. Quanto aos galhos frutíferos, meu Pai Eterno os poda, para que deem ainda mais frutos. Tudo o que eu disse foi para ensinar vocês a viver com alegria. Então, se vocês desejarem viver ligados a mim, eu continuarei ligado a vocês. Afinal, assim como o galho nada produz, se não estiver ligado ao tronco da árvore, vocês nada produzirão se não estiverem em comunhão comigo. Eu sou a árvore da vida, vocês são os galhos. Quem se mantém ligado a mim produz muitos frutos. Na realidade, sem mim vocês nada produzem. Na verdade, quem não continua ligado a mim, murcha. Como acontece com um galho seco que é arrancado, recolhido e queimado. Acontece bem diferente com quem continua ligado a mim. Quem leva a sério os meus ensinos viverá, crescerá e frutificará. Meu Pai Eterno vibra e se alegra quando isso acontece. Ele aprecia ver os frutos que vocês dão. Quando vivem assim, vocês demonstram que são de fato meus seguidores. Meu Pai Eterno me ama. Eu amo vocês. Alimentem-se do nosso amor. Como esse amor se realiza? Esse amor se torna real quando vocês levam a sério tudo o que ensinei. É assim que eu faço com todas as palavras que o Pai Eterno me diz, porque eu o amo e Ele me ama. Sabem por que estou dizendo todas essas coisas? É para que vocês experimentem a minha alegria, e essa alegria seja completa em vocês. Vocês precisam amar uns aos outros como eu amo vocês. Este é o resumo da verdade que tenho ensinado e demonstrado. Estou pronto para dar a minha vida por vocês, a quem considero como meus amigos. Agora, para que sejam meus amigos, vocês precisam prestar atenção ao que digo. Vocês são meus amigos. Não os considero apenas colaboradores, mas amigos íntimos, porque eu compartilho com vocês tudo o que aprendi com o meu Pai Eterno. Lembrem-se de quando começamos. Já passei do 11, tá bem? Fui eu que chamei cada um de vocês para me seguir e ser como árvores que dão frutos em todas as estações do ano. O Deus Eterno nos ama. Por isso vocês podem orar ao Pai Eterno em meu nome e serão atendidos.
Muitas coisas acontecerão, mas se lembrem de amar as pessoas. Saibam que por causa desse amor, vocês serão rejeitados. Vocês serão rejeitados como eu tenho sido rejeitado. Se vivessem segundo os valores do mundo, vocês seriam elogiados. Todos reconhecem que vocês vivem de acordo com os meus ensinos, que são contrários aos pensamentos da maioria das pessoas. E é por esse motivo que vocês são rejeitados. Vocês serão perseguidos. Então, quando estiverem sendo perseguidos, não se esqueçam que quando lavei seus pés, eu disse que o empregado não é mais importante do que o seu chefe. Ora, se me perseguem, por que não faria o mesmo com vocês? Se não gostaram do que eu disse, também não vão gostar do que vocês vão lhes dizer. Eles agirão desse modo porque sabem que vocês são os meus seguidores. Eles rejeitam aquele que me enviou ao mundo. Eles não gostaram de ouvir que são pecadores e culpados. Por essa razão, não gostam de mim. Logo rejeitam meu Pai eterno, por isso rejeitarão vocês. Como viram tudo o que fiz e ensinei, eles não têm desculpa, porque preferiram continuar pecando, rejeitando a mim e ao Pai eterno. Na verdade, eles fizeram o que já estava profetizado nas Escrituras, no Salmo 69,4, a meu respeito. Eles me odiarão sem razão. Fiquem tranquilos, pois quando vier o encorajador, enviado a meu pedido pelo Pai eterno, vocês serão lembrados de toda a verdade. O encorajador falará bem de mim. Vocês também falarão, afinal, vocês me conhecem desde quando comecei a minha missão no mundo. Nós somos galhos da árvore. Eu me recordo que, indo ao Egito, um dos símbolos do chamado Antigo Egito é a árvore da vida. Na verdade, essa figura da árvore da vida está presente em todas as culturas antigas. E quando eu fiz essa paráfrase, eu fiquei pensando no que Jesus estava dizendo. Ele estava dizendo, as pessoas entenderam, penso eu, que Ele é a árvore da vida. E quando Ele diz que nós somos os ramos ou os galhos, nós somos aqueles que derivamos a força do nosso viver, da nossa ligação ou da nossa comunhão com a árvore da vida, que é Jesus. Em outras palavras, nós dependemos da árvore, Jesus, para viver. Porque é de Jesus, é dessa árvore da vida, que nós tiramos a seiva para a vida. Mas esse texto também nos mostra, em segundo lugar, que para que sejamos galhos fortes, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. É imagem muito rica. Se aqui está uma árvore, e eu sou um galho dessa árvore, de onde virá a força para eu viver? Da outra árvore? E às vezes nós que somos galhos da árvore da vida, queremos tirar seiva de outras árvores. E aí ficamos secos, galhos secos. Nós sabemos disto. Por que nós não nos alimentamos da árvore da vida? Sempre, que é Jesus. É porque nós preferimos comida rápida. Alguns aqui, ao acabar, vão a algum lugar comer uma ou duas fatiazinhas de pizza, coisa rápida, não no preparo, mas chegou, sentou, comeu e vai embora. E daqui a pouco está com fome de novo. Outros vão comer um sanduíche mais abundante, alguns até vão jantar. Não é? Cada um vai, dependendo dos seus costumes, se alimentar. Mas a maioria de nós prefere tudo muito rápido, que não dê trabalho nenhum, muito molho, muito sal, que todos sabemos que não fazem bem à nossa saúde. Estou falando alguma coisa fora de propósito? Eu sei que tem alguns aqui que não são caprichosos, só comem coisas saudáveis, mas eu acho que não é a maioria de nós, não. Eu faço essa aplicação porque muitas vezes também
nós nos alimentamos de outras fontes. Eu já vou mencionar aqui, mas quero dar uma notícia para os irmãos. Acabou de entrar aqui uma chamada para o Twitter com o Felipe Neto dizendo alguma coisa. Está ligado aqui, estou recebendo isso. O que acontece com a gente, não aqui hoje, ninguém certamente fez isso, está ligado do seu celular, aí vem Felipe Neto, a gente clica ali e é alimentado pelo Felipe Neto, ou qualquer outro. Não digo que foi bom ou que foi ruim, mas nós somos massificados por diferentes propostas de vida, como se fossem árvores da vida. E aqui eu quero falar uma coisa bem direta e bem clara para os irmãos em relação à Bíblia. Sinceramente, você nunca vai dizer isso, mas boa parte de nós não lê a Bíblia porque ela é chata. A gente não vai dizer isso, nunca vai admitir isso. Mas, lendo agora o livro de Levítico, alguém me disse: estou louco para acabar a leitura desse livro. Ainda bem que está acabando. Aí eu falei: que coisa, gente, eu fiquei decepcionado. Mas eu entendo. Então eu fiz um exercício. E esse exercício foi buscar algumas pérolas em Levítico. Infelizmente eu vou ocupar um tempo grande da mensagem nisso, mas não é meu foco principal. Mas eu quero colocar Levítico no seu devido lugar. Só que eu tive um problema. Eu queria assim, eu vou colocar 10 versículos de ouro de Levítico. Eu não consegui. Eu parei no 26º. No 18º capítulo, faltavam mais 9 que acabou no 27. Tem muita coisa super, hiper legal no Levítico, que às vezes parece que o autor fazia um copia e cola, né? Mas não é não. É um livro delicioso. Eu vou citar aqui algumas pérolas. Talvez não cite todas. Eu só fiquei em 10. Eu tive que cortar um monte. Fui cortando. Não vai dar tempo. O sermão só dura 40 minutos, 50 minutos. Hoje até me deram muito tempo. Muito obrigado. Olha lá, quer ver? Primeiro que eu destaquei, Levítico 2:1. Olha que interessante. Quando alguma pessoa fizer oferta de cereais ao Senhor, a sua oferta será da melhor farinha. Nem vou ler o resto. Já pensaram o que isso significa? Você vai fazer um bolo para sua namorada, né? Tenho aqui o João, que eu sei que gosta de fazer um bolo e tal. Não vai comprar um trigo de segunda categoria. Vai até pagar mais caro, né? Qual que é o trigo bom? Porque você não quer fazer feio, vai colocar aquele negócio lá, farinha, azeite, incenso, vai dar aquela mexida, como se eu soubesse fazer bolo. Mas deixa para lá, não é? E vai caprichar. É isso que está dizendo, gente. Vai fazer alguma coisa? Tem que ser com capricho. Levítico. Aparentemente esse negócio aí está meio esquisito, mas é isso. Não ofereça a Deus ou a alguma pessoa qualquer coisa de qualquer jeito. É um ensino que deixa a gente encantado. Mais um segundo, senão eu vou ficar só falando nisso uma hora inteira. Olha, 5:7. Se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, uma cordeira, isto é, quando for fazer um sacrifício a Deus, você trará ao Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Sabe quanto custa isso? É 0,800. Vai no quintal e pega. Começa com um novilho, isso custa caro. E vai diminuindo para atender as demandas e possibilidades de cada um, e termina com 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Qual foi a pessoa que, quando nasceu, os seus pais, segundo a Bíblia, ofereceram ou 2 rolinhos ou 2 pombinhos? Hein? Quem? Jesus, lembra? Quando Maria e José vão ao templo,
para oferecer uma oferta, oferecer ou uma coisa ou outra. Olha, o que é importante para Deus? Não é o valor da minha contribuição, mas é o meu coração. Que revolução! Isso está completamente em desacordo com o pensamento secular daquela época, religioso daquela época e da nossa época também. Outra pérola de Levítico. Não façam, 18:3, como se faz na terra do Egito, onde vocês moraram, nem façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Não andem segundo os estatutos desses povos. Parece que foi escrito hoje, não é? Não vá na onda dos outros, mesmo que digam que é o certo. Você imagina você ser um hebreu no Egito, com aquelas divindades todas, aquelas crenças todas, você só cria no Deus único. Não era fácil. Tanto não era fácil que alguns do povo de Israel também deram uma titubeada e fizeram no deserto depois um bezerro de ouro, porque era comum isso no Egito. Agora o supra-sumo, não, só o sumo, o supra vem depois. Levítico 19:10, que está também em Levítico 23:22. Olha aqui, cultura rural. Quando você fizer a colheita na sua terra, esse texto é encantador. Não colha totalmente o canto do seu campo. Isto é, você vai fazer a colheita, aí tem, né, os cantinhos lá. No cantinho sempre cai alguma coisa, não é? É assim que funciona. Aí Deus diz: não, deixa o cantinho lá, nem volte para recolher as espigas que você colheu e caiu, nem volte. Olha, não seja assim rigoroso, cuidadoso demais ao fazer a colheita de sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu estava mencionando aqui a ideia do jubileu, e mencionei isso para uma pessoa. Essa pessoa me disse: caramba, se o jubileu funcionasse, ia ser uma bagunça no mundo. Porque o jubileu é o seguinte: depois de 50 anos, o terreno que você comprou volta para o dono, a quem você pagou, é seu. Depois de 50 anos não é mais. Uma bagunça. Mas não haveria pobres na terra. Que vendeu porque teve que vender, volta para ele. É justo, é jubileu, é graça, é a providência de Deus. Nunca foi cumprido, infelizmente, nunca foi cumprido, até hoje não é cumprido. Vou prosseguir aqui. 19:17. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. E ele se conclui então no verso seguinte, que é então o supra-sumo do sumo supra. 19:18. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas, vamos ler juntos? Mas quem disse isso? O autor de Levítico e o nosso Salvador. O pensamento de Jesus é uma citação do livro de Levítico, esse que você, ainda bem que está acabando a leitura, e ainda bem que Jesus não pensou a mesma coisa, e foi lá no Levítico e puxou o centro da sua teologia e da sua própria vida. Eu vou parar por aqui, tem muitos outros para ler, mas eu vou parar por aqui. A Bíblia nos alimenta, Jesus nos alimenta. João 15:3, que nós lemos agora, nos fala isso. Mas em terceiro lugar, eu li também que nós murchamos se não estivermos ligados à árvore.
Garanto que algumas pessoas aqui, em algum tempo, até recentemente, tiveram uma namorada ou um namorado que se mudou para outro país. Quase sempre, ou um vai ao encontro do outro, ou bye bye. Não dá para continuar longe, não é? Queremos estar junto. É isso que o nosso Mestre Jesus está nos ensinando. Se nós ficarmos longe de Jesus, nós secamos, longe da árvore, nós secamos. Não é interessante quando, às vezes, na cidade tem um temporal, e você passa e vê um monte de galhos caídos. O que vai acontecer com aqueles galhos e ramos? A Conlurb vem, para quem é de fora, é a companhia aqui de lixo urbano, limpeza urbana, bota numa caçamba aí, leva para ser queimado. Porque não está, aquela árvore caiu pelo temporal, não está mais em contato com a árvore da vida, com a árvore, vira galho seco e vai em direção ao nada. Se estivermos, contudo, ligado à árvore, nós enfrentaremos conflitos com as outras árvores. E aqui então eu fiquei pensando naquilo que resolvi usar uma palavra em inglês, até entrei no Google para ver a pronúncia correta, ele deu lá a pronúncia mainstream. Desculpe usar em inglês, mas eu acho que tem uma palavra em português que defina bem isso. Mainstream é aquilo que todo mundo pensa. Você pega uma série, Rafael, pega uma série, seja sobre o que for a série, tem lá a história, a aventura, o romance, o que for, e atrás dessa aventura, dessa história, tem uma ideologia. Ok. Aí você viu aquela série e tal, vai ver uma outra série de outra coisa, agora é sobre a vida em Marte, outra série. Aí você vê a história, o drama, aí vê a ideologia, é a mesma. Por exemplo, há algum tempo eu vi uma série chamada Designated Survivor. E agora tenho visto, quando eu consigo, o SWOT. A ideologia é copia e cola. É a mesma ideologia, são os mesmos valores. É isso que eu chamo de mainstream. Você não tem escapatória. Pode ser uma novela, pode ser um programa da Broadway, pode ser um espetáculo de qualquer natureza. A ideologia é a mesma. A gente não tem escapatória. Por isso que eu chamei de mainstream, a corrente principal. Quem não estiver na corrente principal, não está na corrente, está fora. É isso que Jesus Cristo disse: por eu falar que vocês estão no pecado, eu sou odiado, e se vocês disserem que há pecado, serão desprezados, odiados. Esse negócio de pecado não existe. Todos dizem a mesma coisa. O mainstream diz que tudo é aqui e agora. Esse negócio de vida depois da morte. O mainstream diz: está com vontade, está com desejo, realize. Não se reprima. Já citei aqui uma vez uma música, eu sei que alguns que nem nunca ouviram falar, de um grupo chamado Menudo. É antigo, gente, é antigo. E a música de maior sucesso desse grupo era Não Se Reprima. Ou seja, faz o que tiver com vontade de fazer. É o mainstream. Sua igreja diz que isso está errado. Pô, sua igreja está por fora, cara. Não é isso não. Dá vazão ao seu coração, ao seu desejo. A vida é uma só, rapaz. Vá fundo. É o mainstream. Não prejudicou ninguém? Então está certo. Eu tenho achado muito interessante essa discussão sobre GPT, porque os próprios criadores estão perguntando: nós podemos fazer isso, mas é certo fazer isso?
E o Ian Wilmot, que criou a Dolly, já citei isso aqui recentemente, depois que ele fez aquela clonagem daquela ovelha, ele disse: isso está certo? Nós podemos criar um ser humano, isso está certo? E ele tomou uma decisão radical: não está certo, eu não vou fazer mais. Nem tudo que nos dizem que é certo é. Mas o mainstream da tecnologia diz: se pode ser feito, deve ser feito. O mainstream diz: viva sem culpa. Esse negócio de culpa é uma invenção de pastor, padre, para manter você no cabresto. É o que dizem, você ouve isso todos os dias. Olha, se Deus existe, talvez até exista, entende? Mas não interfere com a nossa vida. A gente segue a nossa cabeça, nossa inteligência, mas nem acho que ele exista. Mas se existe, não se preocupe, não interfere aqui. Olha, na vida o importante é ser bom. Não importa o que você crê, se é bom, você faz o bem, é isso que interessa. Por exemplo, outro é: ame-se primeiramente a você. Em primeiro lugar, ame-se a si mesmo. Depois, Deus nem precisa se preocupar com isso, o próximo, mas primeiro você. Mas a Bíblia diz: ame primeiramente a Deus, depois ao próximo. Não fala de você amar, não é desejo de amar, é só uma comparação. Ame o próximo, ame a Deus, ame ao próximo como a si mesmo. Mas não tem um mandamento de amar a si mesmo. Sabe por quê? Não precisa. Todos nós nos amamos, nos achamos o máximo. É normal em cada um de nós, não só em mim, você também. Não adianta ficar achando que sou só eu, não, porque você também pensa assim. A gente tem o melhor pensamento, tem o melhor gosto, torce pelo melhor time. Não é verdade? Eu fico pensando nessa questão do mainstream. Eu quero ilustrar com uma coisa que não é do meu feitio aqui, mas evangélico é burro. Se você é evangélico, você é burro. Aí você é evangélico, você não fala para ninguém. Vão lhe classificar de burro. Mas eu não creio que um burro faça um doutorado em linguística. Eu acho que ele não consegue. Mas esse burro aqui que está na câmera fez um doutorado em linguística. Então, ou a linguística é muito fácil, ou ele não é burro. Eu acredito que a linguística não é fácil, logo ele não é burro. Concordam comigo? Não é? Aqui temos outros doutores em economia, em administração, em psicologia, mestres. Por que eu vou ter vergonha de ser evangélico? Eu tenho vergonha dos evangélicos que fazem porcaria por aí. Isso eu tenho vergonha mesmo. Mas de ser evangélico, de pensar com a Bíblia, de ser um seguidor de Jesus, estar ligadona com a palavra de Deus, eu não tenho vergonha disso. Porque tudo que está na Bíblia, eu sempre, vocês sabem que eu falo isso, é para o meu bem. Eu nunca levei pancada, nunca tive um prejuízo por fazer o que a Bíblia me manda fazer. O contrário não é igualmente verdadeiro. Então, eu citei aqui o Alexandre, não para a glória dele, que ele não tem esse tipo de vaidade, poderia citar uma outra pessoa, etc., para mostrar que, de fato, isso que dizem não é verdade. Então, nós não é que temos orgulho de ser ligados à árvore, que na verdade é Ele que nos liga. Não há mérito nosso nisso, mas uma coragem de afirmar aquilo que nós não somos. Quando nós lemos esse texto de João, uma coisa ficou muito evidente para nós. Olha, eu estou dizendo isto para que vocês, quando estiverem ligados em mim, a alegria de vocês seja completa. Eu não quero uma alegriazinha pequenininha, uma alegria passageira de uma festa, por exemplo, eu citei pela manhã, não é? Aquela festança de ontem, mas acabou. Temos que fazer outra, porque aquela já acabou, cumpriu o seu efeito e não volta. Não é essa alegria, embora nós gostemos dela e é legal vivermos, é a alegria de estarmos em comunhão com a árvore da vida, que é Jesus. Mas às vezes vão surgindo situações, eu citei hoje claramente o mainstream,
o mundo que nós vivemos, as pessoas com quem convivemos, os pensamentos que nos dizem. Por isso eu mencionei o Felipe Neto. É uma pessoa, aqui de novo não estou fazendo nenhum juízo, não conheço o pensamento dele, mas que tem milhões de seguidores, ele e outros, que dizem às pessoas como elas devem pensar. E outros com menos seguidores, tem influência, aparece fulano tal, influência, 500 seguidores. Bem, talvez seja tão poderoso que só os 500 são suficientes. Só para dizer um pouco, essa cultura da influência, profissão, influência. De novo, isso a gente querendo ou não, exerce sobre nós um fascínio. E nós passamos a achar, ou tendemos a pensar, que essas pessoas pensam certo, e eu que penso com a Bíblia penso errado. É isso que eu estou querendo destacar e repisar, porque às vezes nós em nossas conversas dizemos coisas que não vêm da Bíblia, vêm das pessoas que nos cercam, ou do mainstream, dos meios de comunicação, que vão determinando o que é certo. Eu mencionei algumas situações aqui, e o que é errado, quando eu sei e você sabe que o que é certo e o que é errado, Deus já nos disse o que é. Claro que temos que fazer as aplicações. Então eu quero fazer aqui um pensamento e derivar então algumas sugestões nessa caminhada. Nós queremos a independência de Deus e a alegria ao mesmo tempo. E aí nós temos que fazer uma escolha. Simples assim. Um autor bíblico, que nós não sabemos o nome, escreveu aos Hebreus, que Jesus experimentou a vergonha da cruz pela alegria da obediência ao Deus eterno. Em outras palavras, o preço que Jesus pagou para ser fiel foi a sua própria morte. O pastor André destacou aqui, e no nosso culto das 5 horas também, que nós temos liberdade. Há lugares em que não há liberdade. Há lugares que as pessoas são mortas por professarem Jesus como Senhor, sem nada terem feito. O seu único crime, aspas, é estar ligado à árvore da vida. E cobram delas uma obediência a outro valor naquela sociedade, e são mortas por esta razão. Estou dizendo isso porque nosso modo de viver recebe um outro tipo de pressão. Isso se aplica, gente, a crianças que são levadas a cantar músicas totalmente contrárias aos valores da sua família, aos valores da fé cristã. Mas é só uma música. Mas não tem inocente na arte, nem inocente nos livros, nem inocente em lugar algum. Assim como nós queremos ensinar alguma coisa, eles também nos querem ensinar alguma coisa. Aí há um conflito. Por isso que eu disse, nós ao mesmo tempo queremos a alegria de viver e a independência de Deus. Queremos estar desconectados com a árvore da vida, que diz: eu quero que vocês tenham vida e vida completa, alegria total. Eu me desconecto, tiro a tomada e quero continuar recebendo energia. Eu tenho que fazer uma escolha. Daqui a pouco os nossos irmãos vão tocar aqui. Nem vou tirar a tomada, porque eu não consigo colocar no lugar, nem vou tirar a tomada. Mas se a tomada estiver fora ali, ele vier aqui, não vai sair nada. Às vezes nós queremos ter a alegria da vida, mas estamos desconectados com a árvore, mas queremos ter a alegria da vida. Vamos ter outras alegrias, não a alegria completa.
Essa é a decisão que temos que tomar. E a alegria de Jesus, repito, foi a obediência até a morte. Não a independência da vontade do Pai, que nos dá uma falsa vida, mas foi a obediência que lhe deu a vida. Um exercício meramente intelectual que não tem nenhuma chance de acontecer. Jesus veio ao mundo, diz a palavra de Deus, para morrer em nosso lugar. Ele disse: eu vim para isso, mas eu não estou com vontade de morrer agora, eu não quero morrer. Pai, se for possível, me livra dessa morte. Aí o Pai atende a sua oração e o livra da morte. Não morreria, não ressuscitaria, não ascenderia de novo ao céu e não viria a segunda vez. É isso que eu estou dizendo com outras palavras. Então, se eu quero ter a alegria da vida, básico é este: eu preciso estar conectado à árvore da vida. Como é que eu fico conectado à árvore da vida? Conhecendo a árvore da vida cada vez mais de perto. Até para saber o que eu vou pegar nela. Porque eu conheço, eu sei as estações. Ficando aqui na metáfora, né? Nosso irmão Davidson ali é cafeicultor, não é bonita a palavra, né? Então umas jovens que não sabem o que é isso, né? Mas cafeicultor todo mundo sabe, nem preciso explicar, né? Mas ele tem que preparar a terra, tem que ver a época de plantar, a época de colher, para quem vai vender o produto, e tem as pragas, tem que podar. É uma mão de obra que não é fácil, mas no final, então às vezes nós queremos ter alegria, mas sem a mão de obra. Nós queremos que a verdade da Bíblia nos encha, mas sem ler a Bíblia. Vocês sabem que eu sou apaixonado pela Bíblia, porque quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu conheço, eu descubro que eu não a conheço. Já me deixa fascinado, porque eu sou um curioso inveterado. Hoje, por exemplo, eu nunca tinha pensado no que é a palavra jubileu. Eu falei, jubileu? O que é essa palavra em hebraico? Para eu entender o que é a palavra. Vocês sabem o que é jubileu em hebraico? É chifre. O que tem a ver o sapato com o carrapato? Porque o jubileu é aquele período de 50 anos, que eu já mencionei aqui, em que tudo volta ao seu dono. Não tem mais escravos, não tem mais terra que era de alguém, tudo volta à ideia do paraíso, a ideia do jubileu. Mas o que é jubileu no Antigo Testamento? Eu fui olhar. Iobel, jubileu, praticamente é uma transcrição. O que é? Chifre de carneiro. Aí eu continuei lendo, estudo durante o culto das 5 horas hoje, né? Enquanto a coisa passava, fui pesquisando ali, fui olhando e tal. É que quando o jubileu é anunciado, ele é anunciado pelos chifres chofar dos carneiros, e passou a significar então esse movimento dos carneiros, os chifres de carneiros reunidos para dizer que chegou o ano do jubileu, virou por metonímia a palavra jubileu, que é claro, no Novo Testamento já é outra expressão, obviamente, que é em grego. Observem, então essa curiosidade, esse entendimento, gente, como Israel é um ignorante, e essa confissão de ignorância me deixa extasiado. Agora vou pesquisar no Novo Testamento, a história da palavra jubileu no Novo Testamento, ainda hoje à noite antes de dormir, porque eu não posso dormir com essa ignorância. Vá que eu morro sem saber o que é jubileu no grego, já que sei agora no hebraico. Estou brincando para dizer o seguinte: a gente tem que ter uma curiosidade invencível, impreenchível pela palavra de Deus. Sabe por quê? A minha alegria vai ser completa. Mas eu não tenho curiosidade, não me interessa, também não vou aprender, não é? Você faz uma viagem, mas você pode dizer: não, eu vi lá no programa
louco por viagem com o Rogério na chefe, como é que está o lugar? Já estou satisfeito. Tá, beleza. Mas não está não. Tem que ir lá. Quando você vai lá, gente, eu até brinco dizendo o seguinte: tem coisas que a gente vê, fotografias ou reportagens, quando a gente vai lá, é menos do que a gente imaginava. Poxa, no filme, na foto, era muito mais bonito. Mas tem coisas na Bíblia, é exatamente assim, que você vai e diz: o que eu li, o que eu vi, não está muito aquém. Cito o caso específico das pirâmides do Egito. Você pode olhar 1000 fotos, 1000 reportagens, nada se compara de estar ali diante daquele troço ali há 6.000 anos. Você fica completamente louco, no bom sentido da palavra, não é? Gente, como é que pode esse negócio estar aí há 6.000 anos? Eu só tenho 70, por enquanto. Logo terei 71. É um substrato de pó de nada. Então, é um choque sobre a gente, mas um santo choque. Quero dizer que a gente não pode se contentar em que o Israel ama a Bíblia, que o Alceni ama a Bíblia, que o André ama a Bíblia, que o Jorge ama a Bíblia, são eles. E você? Agora, como é que esse amor se exercita? Lendo esse livro, gente. Vocês já ouviram isso aqui 500.000 vezes. Estou tentando mais uma vez dizer que aqueles que leem só têm prazer em ler, e aqueles que não leem, que digam: eu vou ler esse livro. Olha, e é uma maravilha. Então, dando aqui algumas coisas. E a segunda coisa que eu gosto sempre de repetir, não é orar, mas escuta até o fim. Ler a Bíblia, a segunda coisa é viver na consciência da presença de Deus, do amanhecer ao dormir. Isso inclui todas as orações que nós fazemos. Nós, vocês sabem, eu tenho repetido isso daqui, muitas vezes pensamos na oração como um momento, e é importante ter esse momento, mas nós descobrimos a grandeza, a plenitude da oração quando a nossa vida é uma oração. Às vezes sem palavras, muitas vezes com palavras. Hoje de manhã nós fizemos 2 coisas em conjunto sem saber. Nós acordamos e foi maravilhoso. Nós acordamos. Eu estou vivo. Me levantei e disse: Senhor, que maravilha, eu estou vivo. Eu fui tomar um café, o café pretinho, uma delícia, que é só botar um negocinho, apertar um botão. É claro, tem que ter água e tem que ter o copo próprio, né? Mas, 10 segundos, né? De trabalho. Um cafezinho preto, sem açúcar, uma delícia. Só Deus para me dar esse café. É isso que eu estou falando, de uma atitude de oração. Eu gostei muito, sabe, André, do nosso irmão lá, depois me passa o nome dele, que quero fazer um bom dia com isso, da carteira de trabalho, porque aquela carteira era tudo para ele, né? Caminhoneiro, sem isso não tinha comida, não tinha nada, era a vida dele. É isso que eu chamo de uma disposição, uma oração constante. Por que eu digo isso? Porque a maioria de nós entra na presença de Deus quando vem ao culto. Tá bom, legal, mas se você vem ao culto 90 minutos por semana, e os demais minutos da semana, você não está na presença de Deus? Bom, talvez você não esteja, mas Ele está na sua presença. Então, frua isso, desfrute isso, e veja como isso muda completamente tudo na sua vida. Está no trânsito, e um cara impede você de atravessar o sinal, mas ele avança e você fica parado. Não é verdade? Isso acontece todos os dias, acontece? Você que é um bom motorista, que dirige proativamente, olha lá para frente, não é? E está sempre olhando para os lados, dirige bem, aí vem lá um murrinha, um Israel, assim, eu sou meio assim, devagarinho, quase parando, por isso que minha esposa que dirige melhor do que eu, aí o sinal fica vermelho, ele passa, e você não vai furar o sinal vermelho, não é? Mas eu estou na presença de Deus. Eu vou me chatear se eu tenho a alegria da presença de Deus
com um chato no trânsito. A vida é muito mais do que isso. É isso que eu estou dizendo, que nós temos essa oportunidade. E o texto bíblico termina aqui, que nós lemos, com Jesus fazendo uma promessa: eu vou mandar o Espírito Santo. Ele vai dizer o que você deve dizer, como você deve reagir. Sabe qual é o nome disso? Comunhão. É disso que eu estou falando. Comunhão. A Bíblia nos alimenta dizendo: ó, Deus é o Deus eterno, todo-poderoso e bondoso, é a árvore da vida. Aí eu digo: eu abraço, eu agarro essa árvore da vida e não largo essa árvore da vida, que é Jesus, alimentado pelo Espírito Santo. Então, eu ouço muitas vozes, você ouve muitas vozes, algumas vozes até legais, músicas bonitas, mas outras que são exatamente o oposto do que nós pensamos. Por que vamos consumir isso? Fazer disso a nossa bandeira, a nossa música, a nossa arte. Eu penso que ser cristão, me perdoem a expressão que eu vou usar, eu penso que está ligado à árvore da vida, eu penso que ler a Bíblia, eu penso que viver em comunhão é uma questão de inteligência. E vocês são todos muito inteligentes. Deus nos ajude. Deus nos ajude. É isso que eu desejo, meu irmão, minha irmã, para cada um de nós. É uma delícia estar ligado à árvore da vida. Peçamos a Deus que nunca permita que a gente se afaste dessa árvore, mas fique agarradinho nela, porque o resultado é tudo aquilo que nós queremos: alegria. Por isso que, não vou cantar, fiquem tranquilos, né? Tem uma música que diz assim, você conhece, Bruno? É bem antiga essa, né? A alegria está no coração daquele que ama. Como é que é? Só cantando, não vou cantar, eu já cantei de manhã, minha cota está esgotada, mas a alegria está no coração daquele que conhece a Jesus. Os antigos aqui sabem. Então, mas não vamos cantar essa agora não, né? Você não preparou essa, você preparou outra, né? O que vamos cantar agora?